Quais são os principais passos que você deve executar após a saída do internamento em uma unidade hospitalar? A recomendação para uma pessoa idosa que acabou de sair de uma unidade hospitalar, ela é um pouco diferente de uma pessoa adulta. E por que isso acontece? Vou dar um exemplo de uma paciente minha que ela tem neuropatologia, tá certo? Então o que acontece? Ela tem Alzheimer. Na semana passada, ela teve um episódio de. Eu não vou entrar em detalhes para não contar aqui também a questão de saúde dela, mas ela teve um episódio que ela teve a necessidade de ir para o hospital. Aí o que acontece? Os médicos chegaram no consenso de que seria interessante deixá-la no hospital para observar, devido ao quadro que ela tinha, tentar investigar um pouco, entender de fato o que tinha acontecido. Nessa história, ela acabou ficando no hospital mais ou menos 5 dias, tá? Corridos. Mais ou menos 5 dias corridos, porque ela chegou um dia de madrugada, mas então vamos lá, ela ficou mais ou menos 5 dias corridos. E o que é que eu quero apresentar para vocês aqui? Ao ela sair no quinto dia, ela já chegou em casa com uma extrema dificuldade para se levantar. Na verdade, não é nem extrema dificuldade, ela não conseguia se levantar, de jeito nenhum. Tanto que os filhos tiveram a necessidade de imediatamente comprar uma cadeira de rodas. Então, no mesmo dia que ela chegou, eles compraram uma cadeira de rodas. Então, todos os movimentos que ela passava a fazer dentro de casa, inclusive na hora das refeições, essa cadeira de rodas tinha o suporte de ajustável, então ela conseguia descer o braço para que a cadeira pudesse aproximar da mesa. Então, dessa forma, ela passava a maior parte do tempo ali. Só que o que acontece? Neste mesmo dia, eu fui lá e realizei uma avaliação, tá? A família também tem uma fitoterapeuta que faz um atendimento com ela, que nesse caso não é nem da nossa empresa, porque já tinha começado essa intervenção antes. Mas vamos lá. Ambos conversamos e refletimos sobre o que a gente tinha avaliado ali. E a gente percebeu que, de fato, ela tinha sofrido um declínio muito, muito, muito agressivo. Então, perceba, ela foi para o hospital porque ela tinha uma preocupação em saúde e ela volta com uma preocupação em saúde maior. Estou dizendo para você não ir ao hospital, estou querendo dizer o seguinte: não é isso, você vai para o hospital sim. Só que quando você retorna, já que muitas estruturas hospitalares ainda não têm dentro daquela estrutura uma academia, profissionais que às vezes vão estar tão voltados para a manutenção da sua capacidade nesse momento, muitas vezes você volta com uma dificuldade muito grande. No caso dela que tem Alzheimer, ela voltou com um declínio cognitivo um pouco mais significativo. Então, no primeiro dia, a gente conversava com ela, ela estava com muita, 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 muita dificuldade de conversar. Muita dificuldade. Respostas que ela conseguiria dar dias atrás, tranquilamente, naquele dia ela não conseguia. No dia seguinte, mesma coisa. Só que como a família, graças a Deus, eles são muito atentos e a gente tem uma proximidade muito grande, então o trabalho já foi de imediato. A gente já colocou ela de pé naquele dia, mesmo que com muita dificuldade. Todas as intervenções sempre pensadas para que ela, consequentemente, viesse a progredir. Então, por exemplo, hoje, completa exatamente uma semana que ela saiu do hospital. E ela já está totalmente diferente. Ela já está falando, ela já está andando. Hoje a gente já andou, ela já usou uma caneleira, já fez isso, já fez aquilo outro, já fez o trabalho de mobilidade. Por que eu estou querendo trazer essa informação? Muitas pessoas elas saem do hospital com esse declínio e não acontece um ponto de inflexão onde a família traz profissionais para que já dê aquele suculavanco, vou usar esse termo, para acordar e falar: mulher, reage, vamos lá, sai dessa, a gente vai ter que. Porque realmente o ambiente hospitalar muitas vezes acaba sendo adoecedor. Por quê? Às vezes você está indo lá só para ficar de observação, ou até chega de fato com alguma circunstância que de fato é indelicada e precisa ser tratada. Porém, os dias vão passando, você vê todo mundo ali de jaleco. Aí você já associa que você está super doente, porque você vê aquele ambiente de doença. Gente morrendo, gente isso, gente aquilo, e apito, pi, 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 pi. Aí vamos lá. Tem isso, tem alteração brusca na sua rotina, que a alteração brusca na rotina, ela muda totalmente o seu comportamento. Então, se antes você levantar para o banheiro tantas vezes,
só pelo fato de você estar no hospital, já muda a quantidade de idas no banheiro, porque muda tudo. Muda a quantidade de passos que você dá no dia, quantidade de palavras que você vai falar naquele dia, quantidade de conversas que você vai ter, e, consequentemente, isso vai impactar sobre as reflexões nas conversas. Então, a grande dica que eu vou dar, já que a proposta desse vídeo é o seguinte: eu saí do hospital, percebi que meu familiar ou eu mesmo, caso você seja a pessoa idosa que está escutando esse vídeo, para que no futuro, caso você venha sair em uma condição dessa, você tente tomar ali as próprias decisões. Talvez seja interessante até, se você for a própria pessoa idosa interessada, que levando em consideração que você pode sair com um declíniozinho, seja cognitivo ou com redução de capacidade funcional, você já vai ter que alertar a sua família e enviar esse vídeo para ela, para que ela já saiba o que fazer nesse tipo de situação. Então presta muita atenção. Você, se quiser, pode até anotar. Recomendo que anote. Primeira coisa que eu vou fazer. Percebi que eu saí do hospital com a capacidade funcional, e principalmente quando eu digo, é porque capacidade funcional se refere tanto a questões físicas quanto a questões de tomada de decisão, que refere-se a questões cognitivas. Mas se eu perceber que fisicamente eu tive uma alteração na minha locomoção, imediatamente, pode ser já no dia seguinte, no mesmo dia, você já deve buscar um profissional de terapia do movimento, seja ele um profissional de educação física que entende de reabilitação e principalmente especialista em gerontologia, ou um fisioterapeuta que é especialista também em gerontologia para lidar com você. Beleza? Anotou? Por quê? Porque os trabalhos que vão ser trazidos ali naquele momento é sobre uma ótica global. Ele vai estimular seu aspecto físico, mas vai estimular a cognição através de dupla tarefa. Tem exercícios de dupla tarefa que, inclusive, eu já coloquei até um vídeo no canal mostrando, dando um exemplo de exercício dupla tarefa, que é um exercício que trabalha mais tanto o aspecto fisiológico, mas também a questão cognitiva. Então, para as pessoas que têm uma preocupação em prevenir doenças como neuropatologias, como Alzheimer, é muito importante. Outra questão, além disso, pode refletir sobre a possibilidade de que, usando até o próprio ambiente, você gere algumas pequenas adaptações. Essa pessoa chegou no hospital, não deixa ela na cama. Se você deixa ela na cama lá no quarto, essa pessoa vai ficar ainda mais isolada. Então, se essa pessoa mora e convive com outras pessoas, coloca ela onde? Na sala. Na sala é um dos ambientes onde as pessoas mais circulam. E, obviamente, cada casa tem o seu ambiente que as pessoas mais circulam. Você vai tentar encaixar essa pessoa num ambiente que as pessoas mais circulam, para que, consequentemente, ela tenha estímulo visual, cognitivo, que se ela ficar lá, acabou de sair do hospital, vou ficar deitada assistindo televisão, vai dar problema. Como as pessoas dizem, vai dar merda. Vai dar merda. Então, você precisa sair do hospital e já criar uma força-tarefa. Eu vou na direção contrária. Então, a primeira dica, profissional de terapia do movimento tem que ter, não pode deixar de ter. Não pode deixar de ter. Quanto mais você vier a demorar para tomar uma decisão, possa ser que uma alteração, que, por exemplo, você chega assim em uma semana, na outra semana você sai assim, se você não faz logo de imediato, talvez isso se torne o seu novo normal, essa nova condição de declínio cognitivo. Então, por exemplo, na semana passada eu encontrei uma paciente totalmente diferente. Não estava falando direito, estava com dificuldade de articular frases. Ainda que ela tivesse Alzheimer, não era uma característica dela, ao quadro dela naquele momento. Hoje, a gente já conversou, a gente já cantou, então hoje teve muito estímulo. A gente estava cantando, a gente estava andando em um determinado momento que a gente fez, no finalzinho, um estímulo para ela, já que ela está retornando, né, para essa questão de locomoção, para ela retornar a caminhar com mais facilidade. Ela tem dificuldade na perna direita, a gente colocou uma resistência prendendo nessa perna, uma caneleira, para que dificultasse, para que toda vez que ela fizesse esse trabalho, fortalecesse mais os flexores e o sistema nervoso fosse mais estimulado naquela região. Então, beleza, a gente colocou uma caneleira só nessa perna e a gente foi caminhando e conversando. Isso no final da intervenção, né? Aí, nesse momento, a gente estava lá cantando. E eu morava na areia, e voltava para ela falar. Aí ela,
sereia. Aí a gente continuava. Eu, como é o resto? Aí ela, me mudei para o sertão. Aí eu, sereia. E aí a gente ia. Aí eu brincava. Aí eu falava, fulana tem 7 namorados. Brincava com ela, que ela já é viúva, só para realmente trazer aquela questão lúdica. E ela se acabava de rir. Então, estou dando só um exemplo de como um estímulo desse é absurdamente rico. Se você sair do hospital e você não seguir esses passos mínimos, só trouxe 2 pequenos passos aqui. Primeiro, procurar um profissional de terapia do movimento. E segundo, colocar essa pessoa em um ambiente onde tem mais circulação de pessoas dentro da casa, você tem grandes chances de vivenciar esse novo normal, onde essa pessoa vai passar a ter limitações físicas que ela não tinha, principalmente ali de movimento, locomoção, e que pode se desenvolver, desencadear dores, alterações posturais, uma série de outras questões, e se já tem isso, piorar, potencializar, ou declínio cognitivo. Então, basicamente, a proposta desse vídeo é essa. Vou repetir a minha dica que eu dei durante o vídeo. Se você é a pessoa preocupada com a sua própria saúde e está assistindo esse vídeo para que evite que isso aconteça no futuro, minha indicação, compartilhe este vídeo com a sua rede de apoio, com as pessoas que estarão com você neste momento, as pessoas que passarão as noites com você no hospital, as pessoas que vão te buscar para você retornar para casa, as pessoas que, ainda que seja pequena ou minúscula a sua rede de apoio, você vai compartilhar com ela. Se você falar, meu Deus, Léo, não tem ninguém, compartilha com alguém, com um vizinho, compartilha com alguém, ajuda outra pessoa, tá certo? Essa é a minha grande dica. Este vídeo é basicamente até uma utilidade pública. E outra coisa, é bom até refletir, tá certo? Sobre, mas aí eu volto a dizer, realmente é muito complicado. Aí geralmente tem que ter algum profissional de saúde acompanhando você ou a sua família, ou ter um profissional de saúde na sua família, até mesmo para refletir, porque se você tiver um geriatra, tiver um profissional, uma equipe, a gente da Mais 60, que a gente é muito próximo das famílias, a gente traz relatórios constantes, informa como é que acontece as sessões, o porquê fez isso, o porquê fez aquilo, percebi tal alteração, tudo isso a gente fica atento. Nessas circunstâncias, onde acontece algo um pouco diferente em relação à saúde, e você pensa em ir para o hospital, talvez se você tiver uma equipe muito próxima, você pode refletir até, olha, Léo, os meninos, o geriatra, todo mundo conversou e percebeu que talvez dê até para você ficar em casa e você lidar com esses problemas dessa forma. Porque, volto a dizer, alterar a sua rotina e ir para o hospital vai gerar consequências. Vai gerar consequências, tá certo? Hoje são pouquíssimos os hospitais que têm realmente uma condição, uma capacidade de receber, de recepcionar você que é idoso, que não pode ficar parado em uma cama dentro de uma UTI ou dentro de uma sala de internamento, de um apartamento que está internado, ou até mesmo em observação. Você tem que ter um espaçozinho para você realizar algumas intervenções. Não é chegar e treinar como você treinaria na academia, só que tem que ter uns estímulos. A ideia desse ambiente é que seja um promovedor de saúde. Então, se você vai lá e tem sua saúde piorada, tem que refletir sobre isso, tá certo? Mas volto a dizer, eu entendo que isso aí é um assunto muito mais delicado, então é melhor você realmente ir para o hospital, porque esse assunto, de fato, a gente só consegue intervir de você não ir se você estiver já tendo o amparo de uma equipe multidisciplinar, que ali a equipe tome a decisão de falar, olha, dona Maria, nessa circunstância aqui dá para você ficar em casa, eu vou ficar observando, vou vir aqui todo dia, pode me passar qualquer informação, toda a equipe está ali passando relatório, percebendo, monitorando, para que, consequentemente, a pessoa tenha condições de estar em casa, tá certo? Essas são as dicas que eu vou estar proporcionando neste vídeo. Como eu falei, se você achar interessante, compartilhe esse vídeo com sua rede de apoio. No mais, eu agradeço, desejo que você tenha o melhor dia da sua vida. E se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Esse canal a gente fala de pessoas acima dos 60 anos, tá certo? Então, fique com Deus. Tchau, tchau.